A continuação de Fogo Contra Fogo deixou de ser apenas um rumor de Hollywood e finalmente entrou em fase de pré-produção ativa. Michael Mann confirmou recentemente que as filmagens estão programadas para começar em 3 de agosto de 2026 e, se tudo correr conforme o cronograma, o filme deve chegar aos cinemas no final de 2027. Inicialmente o filme seria produzido pela Warner Bros., mas o estúdio abandonou o projeto no ano passado devido ao alto custo. A Amazon MGM Studios, através do selo United Artists, comprou os direitos e garantiu um orçamento robusto de 150 milhões de dólares. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer aqui não só um compilado dos 3 melhores filmes do Michael Mann para mostrar para vocês como um aperitivo do que vai vir por aí, como também falar um pouco da história de um dos maiores cineastas da sua geração. Então, já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, você sabe que isso é muito importante aqui nessa plataforma que é o YouTube, para o crescimento, para o alcance de mais pessoas. É importantíssimo que você faça essas interações para o engajamento aumentar e a gente chegar em mais pessoas. Então like, inscrição no canal e vamos falar primeiro do histórico do Michael Mann como formação de cineasta e depois vamos dar 3 dicas de filmes para você ficar por dentro da carreira desse que é um dos maiores cineastas de Hollywood. Michael Kenneth Mann nasceu em 5 de fevereiro de 1943 em Chicago, Illinois, e inicialmente estudou literatura inglesa na Universidade de Wisconsin-Madison, onde desenvolveu sua paixão pelo cinema após assistir ao clássico Doutor Fantástico do Stanley Kubrick. Determinado a seguir a carreira no audiovisual, ele se mudou para a Europa nos anos 60 para estudar na prestigiada Escola Internacional de Cinema de Londres. Sua carreira começou na televisão, escrevendo roteiros para séries policiais como Starsky Hutch e Police Story. O sucesso na TV se solidificou quando ele criou a série Vegas, que foi de 1978 a 1981, e atuou como produtor executivo no fenômeno cultural Miami Vice, que foi de 1984 até 1990 e que revolucionou a estética televisiva da época. A obra de Michael Mann possui características marcantes que o tornaram um dos autores do cinema de ação e suspense moderno. Ele é célebre por suas paisagens urbanas noturnas, iluminadas por luzes de neon, especialmente em cidades como Los Angeles e Miami. Foi um dos primeiros grandes diretores de Hollywood a abraçar a cinematografia digital de alta definição, utilizando-a magistralmente em filmes como Colateral de 2024 e Inimigos Públicos de 2009 para criar texturas hiperrealistas. Seus protagonistas são frequentemente homens solitários, altamente competentes e movidos por um código de ética restrito, cuja dedicação ao trabalho muitas vezes destrói suas vidas pessoais. Costuma misturar rock clássico, música eletrônica e composição atmosférica para dar um tom às suas cenas. Seus filmes são conhecidos pelo alto grau de autenticidade no manuseio de armas, táticas policiais e jargões profissionais. Esse foi um breve histórico sobre o Michael Mann e agora a gente vai falar, já que a gente está falando da continuação do Fogo Contra Fogo, vamos falar do primeiro, do Fogo Contra Fogo original, que em inglês se chama Hit, que foi lançado em 1995. Fogo Contra Fogo foi escrito e dirigido pelo Michael Mann e é amplamente considerado uma obra-prima absoluta do cinema criminal e um dos maiores filmes de ação e suspense já feitos. O longa redefiniu o subgênero de filmes de assalto, o heist movies, e deixou um legado duradouro na cultura pop. O maior atrativo comercial do filme na época foi colocar o Al Pacino e o Robert De Niro frente a frente. Embora ambos tivessem estrelado O Poderoso Chefão, parte 2, eles nunca haviam dividido a mesma tela, pois atuaram em linhas do tempo diferentes. Em Fogo Contra Fogo, o Al Pacino interpreta o tenente Vincent Hanna, um detetive de roubos e homicídios de Los Angeles, que ele é brilhante, porém volátil e com uma vida pessoal desastrosa. Já o Robert De Niro é Neil McCauley, um ladrão profissional meticuloso, frio e calculista, cuja principal regra de vida é não se apegar a nada que não possa abandonar em 30 segundos,
caso a polícia apareça. O clímax emocional do filme não é um tiroteio, mas uma conversa tranquila em uma lanchonete. A cena foi ensaiada exaustivamente de propósito para manter a tensão genuína entre os dois atores. É um estudo magistral de roteiro e atuação. Michael Mann ele é conhecido por sua pesquisa obsessiva e Fogo contra Fogo é o melhor exemplo disso. A sequência de assalto a banco no meio do filme, seguida por um tiroteio massivo nas ruas de Los Angeles, é considerada uma das cenas de ação mais realistas já filmadas. O som dos tiros e as táticas de recarga e movimentação em fogo de cobertura, especialmente as do personagem de Val Kilmer, são tão tecnicamente precisas que a cena chegou a ser exibida para recrutas dos fuzileiros navais dos Estados Unidos como exemplo de tática sob fogo. O núcleo da narrativa é a similaridade entre o policial e o criminoso. Ambos são profissionais no topo de suas carreiras, obcecados pelo que fazem, operando com seus próprios códigos de honra. A genialidade do roteiro de Mann é mostrar que Macaulay e Hannah têm mais em comum um com o outro do que as pessoas comuns ao seu redor, incluindo suas próprias famílias e parceiros. Assim como em Colateral, Mann transforma Los Angeles em um personagem fundamental. A fotografia do Danny Spinotti captura a melancolia, a imensidão e a frieza da metrópole. O uso de locações reais, vistas aéreas noturnas e a ausência quase total de cenários de estúdio dão ao filme uma textura crua e atmosférica. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores filmes já feitos e um dos grandes da década de 90. E aí a gente pula desse, que é da década de 90, e vai para a década de 80, para 1981, quando ele dirigiu e também escreveu o filme Profissão Ladrão. Profissão Ladrão é um marco fundamental na história do cinema policial, sendo o primeiro longa-metragem dirigido por Michael Mann para o cinema. O filme já apresenta em estado puro toda a identidade visual e temática que consagraria o diretor nas décadas seguintes. Estrelado por James Caan no papel de Frank, um arrombador de cofres altamente especializado e ex-presidiário, o filme se destaca por sua abordagem fria, metódica e incrivelmente estilizada do submundo do crime. Para a construção de histórias de suspense eficientes, o filme é uma verdadeira aula sobre como o detalhismo técnico gera tensão. Mann não corta a cena para acelerar o roubo, ele mostra a mecânica do processo. Frank opera quase com a precisão de um especialista em processos e gerenciamento de recursos. Ele calcula riscos, cronogramas rigorosos e a logística exata dos materiais necessários para cada invasão. O filme é famoso por usar equipamentos reais de arrombamento. Na icônica sequência do cofre, foi utilizada uma lança térmica verdadeira capaz de derreter aço, o que exigiu que os atores usassem roupas de proteção reais. Esse nível de verossimilhança técnica prende a atenção e faz o risco parecer tátil. Policiais e ladrões reais trabalharam como consultores no set. Se Fogo contra Fogo eternizou Los Angeles, Profissão Ladrão fez o mesmo com Chicago. O filme ajudou a definir a estética do neo-noir dos anos 80. Ruas molhadas refletindo letreiros de neon, becos escuros e uma paleta de cores frias, contrastando com faíscas incandescentes. Em vez de uma orquestra clássica de suspense, Mann contratou a banda alemã de música eletrônica Tangerine Dream. Os sintetizadores pulsantes e hipnóticos criam uma sensação de urgência e isolamento que se tornou uma assinatura da cultura pop daquela década. Profissão Ladrão não foi um sucesso estrondoso de bilheteria em 1981, mas seu impacto no cinema cult e na evolução do thriller é inegável. Ele pavimentou o caminho para filmes focados em profissionais do crime altamente capacitados, influenciando diretamente obras como Drive, de 2011, e ditando o ritmo de incontáveis análises cinematográficas pela forma como une estilo visual exuberante e um roteiro enxuto. Sem dúvida nenhuma, um dos filmes essenciais da década de 80 e um dos principais na filmografia do Michael Mann, assim como o nosso próximo filme que nós vamos tratar, um filme do qual timidamente foi tratado, mas que com o tempo se tornou
um filme cult que é o filme Colateral, de 2004. Colateral é possivelmente o thriller mais ágil e tenso de Michael Mann no século XXI. Se Fogo Contra Fogo é um épico expansivo sobre crime, Colateral é um exercício de contenção confinado a um táxi, a uma única noite e a um cronograma implacável. Estrelado por Tom Cruise, em um raro e elogiado papel de vilão, e Jamie Foxx, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, o filme é um marco tanto tecnológico quanto narrativo. Para quem constrói narrativas de suspense, o roteiro de Colateral é um verdadeiro estudo de caso sobre como a introdução de uma anomalia em um sistema rigoroso gera tensão constante e claustrofóbica. A premissa é puramente orientada a tarefas. O Vincent, que é o Tom Cruise, é um assassino de aluguel implacável. Ele contrata o taxista Max, que é o Jamie Foxx, por uma noite para levá-lo a 5 endereços. Ele tem um prazo, que é pegar um voo às 6 da manhã, e 5 entregas, que são os assassinatos, a fazer. O Vincent executa seu trabalho com a frieza e a precisão de um gestor meticuloso operando sob métricas rígidas. O suspense da história não vem apenas de quem vai morrer, mas de como a execução desse processo perfeitamente planejado começa a ruir. Quando uma variável incontrolável ocorre, que é o primeiro alvo cai pela janela do vidro diretamente sobre o teto do táxi, o fluxo previsto é quebrado. A partir daí, o antagonista é forçado a realizar uma constante gestão de riscos e improvisar, elevando as apostas da narrativa. Visualmente, Colateral mudou a indústria do cinema. Michael Mann queria capturar a noite de Los Angeles exatamente como o olho humano a vê, algo que o filme em película tradicional não conseguia fazer sem excesso de iluminação artificial. Ele utilizou câmeras digitais de alta definição, que eram uma grande novidade na época. O resultado é uma Los Angeles noturna, hiperrealista, com texturas granuladas, onde o brilho alaranjado dos postes de luz e o neon distante iluminam as ruas em uma clareza fantasmagórica. A cidade se torna um ambiente isolado, quase um deserto de asfalto. Mantendo sua assinatura, Mann treinou Tom Cruise exaustivamente com armas de fogo reais. A famosa cena do beco, onde Vincent neutraliza 2 assaltantes que roubam a maleta de Max, dura apenas cerca de 2 segundos, com uma velocidade e precisão tão assustadoras que o clipe ainda é utilizado por instrutores de tiro tático para demonstrar a retenção de arma e o engajamento a curta distância. A genialidade de Colateral está em confinar ameaças de alto nível a um espaço minúsculo e a uma linha de tempo apertada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou bastante curioso e ansioso para ver como vai ser essa continuação de Fogo Contra Fogo e como vai se dar essa estreia no ano que vem, em 2027. Enquanto a gente fica na espera desse filme, eu já peço que pelo menos você adiante o seu like e a sua inscrição nesse canal, para que quando a gente chegue lá, já chegue com um canal aqui bastante grande e com muito conteúdo para vocês, tá bom? Então, faça isso para que a gente possa chegar a mais pessoas e o canal crescer ainda mais, beleza? Então, dito isso, a gente fica por aqui e a gente vê em um próximo vídeo, tá bom? Até lá e tchau!